Olá, eu sou a Cristiana, aluna do curso de Licenciatura em Pedagogia da Uninter e vim aqui apresentar para vocês o meu plano de aula. Esse plano de aula é para o estágio de ensino fundamental, então ele é para alunos do terceiro ano do ensino fundamental. O tema desse plano de aula é formas geométricas. A princípio, irei estar falando com as crianças, sobre figuras geométricas planas e figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos. As figuras geométricas planas são todas aquelas que apresentam todos os pontos no mesmo plano. Um exemplo, então, seria o triângulo. Ele apresenta todos os pontos no mesmo plano. Ele não tem outros lados, somente esse. Figuras geométricas espaciais ou sólidos geométricos são as figuras que apresentam altura, comprimento e largura. Um exemplo de sólido geométrico é então o cubo. O cubo ele tem altura, ele vai ter largura, Então, essa é a característica dele. E tem mais de um lado, então ele tem mais de um ponto no mesmo plano. Outro exemplo também, seguindo a mesma linha do triângulo, seria a pirâmide. Então, ela tem também altura, tem largura, E tem mais de um ponto no mesmo plano. Agora falando em outro ponto, que seria então os conceitos sobre vértice, arestas e faces. Então, eu fiz essa maquete aqui, com palitos de churrasco, cola quente e EVA, para estar demonstrando. Então, os palitos de churrasco são as arestas, que são cada ligação aqui, cada cantinho que a forma geométrica tem. Onde esses cantos se ligam são as vértices, que é onde eu utilizei a cola quente para estar ligando as arestas, E o que esses pontos formam ao se juntarem, que é, por exemplo, aqui do lado aqui, 4 arestas ligadas por 4 vértices, formaram uma face, Uma face. E assim sucessivamente em toda a forma. No caso do triângulo não é diferente, da pirâmide, desculpa. No caso da pirâmide não é diferente. Ela tem suas vértices, arestas e faces. Os sólidos geométricos, eles têm 2 tipos, que são os poliedros. São todos aqueles formados por partes planas, como no caso da pirâmide, Que são todos os lados são planos. E tem também os corpos redondos, que são aqueles que apresentam alguma parte arredondada. Como, por exemplo, aqui, num poste, a gente tem o formato do cilindro, E ele é arredondado aqui. Bom, ele tem as suas bases planas, mas o seu corpo é arredondado. Então, após a explicação e a apresentação do conteúdo, temos 2 atividades para estar fixando e ajudando as crianças no raciocínio lógico. E essas 2 atividades, ela vai contemplar 2 competências da BNCC, As 2 competências, então, são associar figuras geométricas espaciais, como cubos, blocos, bloco retangular, pirâmide, cone, cilindro e esfera, a objetos do mundo físico e nomear as figuras. Uma outra competência seria classificar e comparar figuras planas, como triângulo, quadrado, retângulo, trapézio e paralelogramo,
em relação a seus lados, quantidades, posições relativas e comprimento e vértice. Então, após a apresentação do conteúdo, né, as crianças vão ter um pouco dessa noção, então elas vão para essas atividades. A primeira atividade, então, seria com Tangram, onde o primeiro passo seria, eu estaria mostrando. Para essas atividades, eu convidei o meu filho para estar fazendo a demonstração, porque como estamos em tempo de quarentena, não temos criança em escola, né? Então, ele é um aluno do 2º ano, mas já tem um pouco dos conceitos adquiridos. E eu também mostrei para ele, conversei com ele, mostrei para ele os conceitos que vamos trabalhar. Eu vou mostrar para ele o Tangram montado dentro da caixa, né? E a partir da visualização, ele vai ter que montar sozinho o Tangram de novo dentro da caixa. A segunda parte seria usando as peças do Tangram, onde eu vou apresentar para ele 5 figuras de animais e objetos, né? Num todo 5 figuras. E ele vai montar todas essas figuras. Eu vou estar mostrando para vocês no videozinho agora. Caio, presta atenção como que tá. Pronto. Muito bem, Caio, agora o seu desafio é montar figuras.
Para a segunda atividade, eu vou colocar a fotinho aqui do jogo. A gente vai estar usando esse jogo aqui, desse tabuleiro, chamado Jogo da Geometria, que eu peguei essa ideia lá do canal do YouTube também. Eu vou colocar o nome aqui embaixo do canal, tá bom? E eu usei ela para justamente fixar os conceitos sobre formas geométricas planas, os nomes, né, e das espaciais, né, ou sólidos geométricos. No meio, vocês podem observar na foto, tem alguns objetos do dia a dia e coisas que a gente costuma ver, né, no nosso dia a dia, para as crianças associarem as formas, né. Bom, eu joguei esse jogo com meu filho, pra estar demonstrando pra vocês, expliquei as regras. As regras são o seguinte. Você vai jogar o dado, como qualquer outro jogo de tabuleiro. Quantidade que sair no dado, você vai andar as casas. Na casa que cair, você tem que falar a forma geométrica que você caiu. Se você não souber, se a criança não souber, ela volta no começo do jogo. Aí, se você estiver no meio do jogo, jogou, caiu em uma casa e você errou ou não sabia a forma, você volta para casa que você estava antes, não volte no começo do jogo, volta para casa que estava antes. Você, no caso, então, não avança, né? E ganha aquele que chegar ao final primeiro. E vocês vão ver que eu joguei com meu filho e foi bem rapidinho. Eu vou colocar o vídeo para vocês verem agora como é que foi. Vai. Forma essa? Triangular. Errou, volta. Como assim, não é? É uma pirâmide. 2. Cubo retangular. Não. Esqueci o nome. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cilindro. Isso. 2. Bloco retangular. Vai, sua vez. Tá bom. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui. Esfera. 2. 1, 2. Cone. 3. 1, 2, 3. Quadrilar. Errou. Quadrilar. Volta. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esfera. Tamo junto. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cilindro. Nossa, rimou, né? 1. Prisma retangular. Não, rimou, né? Vai. 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cubo. Caramba. Eu perdi. Pirâmide. Ganhou. Chegada.